E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Na nossa última aula de desenho 3, fizemos essa moedinha aqui, mostrei para vocês todos os procedimentos, desde a concepção de esboço nas aulas mais anteriores, e fui trabalhando aqui camada a camada com alguns efeitos, alguns procedimentos. Esses mesmos procedimentos são aplicáveis a qualquer, não é bem assim qualquer, né? Mas em grande parte dos desenhos que vocês forem trabalhar com esse estilo, obviamente. Então, todos esses efeitos que foram aplicados, as junções de camadas que foram feitas na nossa aula anterior, serão reaproveitadas para a concepção de um novo elemento. Este elemento está lá no nosso cenário base já desenhado, aquele protótipo que eu havia mostrado para vocês, e é essa moeda da vida, essa moedinha que está aqui. Eu não vou fazer igualzinho tá aqui, até porque a gente está trabalhando com um estilo um pouquinho diferente, por mais que ainda seja um pouco cartunesco. Mas está mais flat, mais limpo, com um pouco menos de tridimensionalidade. E a ideia é que a gente vá compondo esse cenário parte a parte. A primeira partezinha mais simples foi a moeda tradicional que a gente viu, a lá de ouro com a nossa estrelinha. Agora eu quero montar essa segunda moeda e é uma boa oportunidade para aplicar tudo que nós vimos até essa aula anterior nesse modelinho de moeda, tá? A ideia é que nós consigamos manter esta mesma base, até porque os efeitos já estão aplicados, e a gente com alguns poucos controles consiga colocar aqui um outro símbolo, aquele símbolo da vida, que eu mostrei para vocês, daqui a pouco já mostro de onde ele saiu na verdade, e com esse símbolo continuar compondo e finalizar essa moeda. Um outro passo que fica lá para uma outra disciplina que a gente tem aqui também, que é de princípios de animação, seria animar esta moeda nova, tá? Esse passo eu não vou mostrar aqui, quem quiser sacar, aprender todo esse procedimento de animação, tem aqui no YouTube também. Você que é aluno do IF e já faz a disciplina, beleza, você vai ver todo esse procedimento lá também em princípios de animação. Então é isso, essa é a sacada. E depois da moeda a gente vai para os próximos elementos. Na nossa próxima aula a ideia é trabalhar com esse pêndulo aqui, tá? Ele vai estar numa base, então posteriormente a gente desenha a base e começa a trabalhar com o bioma, com o cenário que tem aqui. Como a gente vai compor isso? Nas próximas aulas eu já mostro para vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá. A ideia é criar uma nova moeda a partir desses procedimentos que já estão prontos. Eu não vou reinventar a roda e aplicar tudo novamente em uma nova moeda. Até porque essas moedas elas têm provavelmente uma cor diferente, né? Um material aplicado diferente e um símbolo central diferente. Eu não quero diversificar tanto assim a moeda, eu quero que ainda se pareça com uma moeda, mas que haja uma distinção dessa moeda mais simples, que tem a rodo no mapa, para uma moeda que lhe dá vida, beleza? Antes de sair desenhando isso daqui, eu vou procurar aqui ó, o símbolo da vida. Eu deveria ter colocado acento ali, né? Mas o Google vai me corrigir. Esse aqui é um símbolo chamado Ankh e ele simboliza a vida eterna para os egípcios, né? É uma cruz egípcia. Então a ideia é utilizar isso daqui. No jogo, o personagem quando pegar não vai ter a vida eterna, mas ele vai ter um indicativo de que essa é uma moeda antiga, provavelmente de origem egípcia, que tenta lhe trazer a vida eterna. Não vai haver a vida eterna, vai ser um pouco mais de vida ou ganhar uma vida. Isso vai fazer parte, na verdade, da mecânica. Não estamos ainda discutindo mecânica, nem nada disso, beleza? Agora, algo novo com relação às aulas anteriores. Eu posso desenhar esses itens à mão, né? Pegar esse símbolo da vida e desenhar ele à mão inteirinho, ou eu posso me aproveitar de um desenho que já existe. Como na nossa arte aqui tá tudo muito flat, né? Pelo menos essa nova moeda tá bem flat, eu quero que essa silhueta do símbolo da vida seja bem marcada. Então eu não vou desenhar ela à mão, tá bom? Como exercício, vocês podem desenhar à mão, assim como fizemos essa estrelinha, né, a moedinha da estrela lá no início com o princípio de arte conceitual. Não vai ficar tudo reto, não vai ficar do estilo que você quer, mas é uma oportunidade para que você pratique aí os seus traços, a utilização da mesa digitalizadora, ou mesmo se você está com o mouse, é um baita do exercício para praticar, tá bom? Mas é isso, eu quero me aproveitar dessas imagens. Então eu vou selecionar essa segunda aqui que me agradou, o formato dela. Essas imagens, gente, elas sempre têm algum direito autoral,
tá? Eu quero me aproveitar dessa silhueta, eu não vou me aproveitar da imagem por completo, tá? Então eu vou dar o clique direito aqui nessa imagem, copiar imagem, vou no Photoshop, dou um Ctrl N, porque aqui eu posso criar um novo documento com a área de transferência. O que é isso? Eu copiei aquela imagem, é como se eu tivesse dado um Ctrl C nela. Essa imagem fica numa área de transferência do seu sistema operacional e o Photoshop consegue identificar o que está na sua área de transferência. Se você está com um arquivo de imagem na área de transferência, ele deixa você aproveitar esse arquivo para a criação de novo documento já com essas dimensões. Então o que eu copiei lá do navegador tem esse tamanho, ó, 1009 pixels por 1300. Então eu vou criar um novo documento e vou colar. Então dou aqui um Ctrl V, tá? Agora que eu dei um Ctrl V, eu vou apertar o C do meu teclado para ativar a ferramenta Crop. Essa ferramentinha aqui, tá? A ferramenta de corte. E vou arrastar para cá, para ter esse cortezinho aqui. Feito o corte, eu vou aqui na parte superior, dou esse certinho para ter agora somente essa imagem. Tendo essa imagem, você pode desenhar por cima ou você pode utilizar ferramentas de seleção para remover as partes que você não quer. Você pode ir no Illustrator e tentar vetorizar essa imagem e depois trazer para cá de volta. Então tem vários procedimentos que são possíveis para esse tipo de arte. Agora eu vou utilizar um que eu vejo que é mais rápido e mais proveitoso. É o melhor? Não sei, né? Não existe na verdade o melhor. Vai do procedimento que você está mais acostumado e acredita que vai te trazer dinamicidade no processo. Então, para fazer os cortes que eu quero, eu seleciono essa camada aqui, eu vou desabilitar essa camada de fundo e na verdade eu quero removê-la para que quando eu começar a apagar esse desenho apareça o fundo que é transparente. Lembrando, como eu vou levar esse desenho para uma cópia dessa moeda, eu quero ter essa silhueta bem marcada, é importante que eu remova essas áreas e tenha apenas desenhado essa área preta. Então para isso eu tenho que remover o que está em branco. Para fazer isso eu vou selecionar aqui ó, essa varinha mágica, o nome dele é mágica porque ela faz o seguinte, ó, ela consegue identificar áreas de alto contraste para criar essa seleção até a beira na qual ela identifica essa área de contraste. Então ela consegue ó, selecionar esse pedaço do desenho. Selecionei esse pedaço, eu dou Delete no meu teclado porque apenas me resta essa área aqui, ó, tá? Vocês podem notar, tá pequenininho aqui, né, mas a camadinha que está sendo representada aqui, deixa eu deixar aqui ó, miniaturas grandes. Teve uma aula até que eu fiquei em dúvida de como fazer isso aqui. Você dá o clique direito em cima da sua miniatura e vai em miniaturas grandes. Ó, dá para vocês ver melhor agora, né? Então, ó, tá vazado nesse pedaço. Conseguem observar? Então a ideia é essa, eu vou criar o resto dos vazamentos aqui, ó, fiz a seleção dessa outra área com a varinha mágica para deletar essa outra parte em branco. É importante que vocês confiram aí no Photoshop de vocês qual é a tolerância dessa seleção. Para esse tipo de trabalho aqui eu vou usar entre 30 a 40. O 32 aqui eu já tinha testado, está funcionando bem e fazendo a seleção bem marcadinha. Se não funcionar para vocês o valor que já está aí, coloque esse valor 30 até 32, 35 e faça testes. E vai muito da imagem que vocês estão processando. Para essa imagem que eu estou processando, está funcionando esse valor. Delete então nessa parte, Ctrl D para remover toda e qualquer seleção que foi feita, V no teclado para eu pegar essa ferramenta, mover, e aqui agora ó, eu tenho esse desenho. Como eu tenho esse desenho aqui com as marcas né, da Dreamstime, eu vou tentar tirar isso tudo aqui e existem obviamente também outras várias técnicas. Eu vou fazer de uma técnica que eu, como já havia adiantado para vocês, acredito que traga dinamicidade para o processo. Eu vou pegar aqui e vou fazer um bloqueio alfa. Esse bloqueio alfa vai travar tudo que é transparente e não vai permitir que você desenhe nessa área transparente, por isso o nome alfa. D do teclado para zerar cor primária e de plano de fundo. Pego um B, que é o meu pincel, aperto o B do teclado para pegar ele, ou vocês vêm aqui no íconezinho da barrinha né, à esquerda, e eu faço a pintura com essa cor preta no meu desenho. Pressionei a barra de espaço aqui né, para poder movimentar o desenho e enxergar o que eu estou precisando. E aqui que eu pintei tudo de preto, por conta do bloqueio alfa, tá certinho para eu trabalhar.
Uma outra forma, se você tem um desenho um pouco maior e não quer trabalhar com a pintura, às vezes nem é viável mesmo trabalhar com a pintura, vem com Ctrl em cima do desenho da miniatura da camada, clica para que você faça a seleção da área visível. Tendo essa área visível marcada, você pode selecionar a cor preta, vir com o baldinho de tinta aqui, ó, ferramenta lata de tinta e clicar nessa área que você vai pintar só a área selecionada. Então isso faz com que você ganhe tempo também. Uma terceira forma é fazer essa mesma seleção com Shift Backspace, eu venho e marco aqui a cor preta. Tudo que está selecionado vai ser preenchido de preto. Existem outras ainda, tá? Mostrei aqui para vocês as 3 principais para o meu fluxo, para o meu procedimento de trabalho. Recomendo que vocês se adaptem, conheçam outras técnicas para que vocês encontrem qual é o melhor mecanismo de trabalho para vocês. O fluxo é de vocês, não precisa copiar nada do que está sendo feito aqui. Eu estou mostrando possíveis caminhos para que vocês possam criar os próprios caminhos de vocês. Então é isso, Ctrl D para remover essa seleção e agora eu tenho o símbolo da vida criado. Se vocês quiserem, dá para pegar com a ferramenta C aqui de Crop e fechar a área de desenho apenas no local no qual eu tenho o desenho do símbolo. Então, fiz isso aqui, dou certinho e é esse o desenho que eu tenho, todo cropado, né, todo cortadinho nas beiradas. Agora, para levar esse desenho para o meu projeto, tem várias formas também. A forma mais segura e recomendada é a seguinte: você salva esse documento PSD na sua pasta de projeto. Outra recomendação: sugiro que todas as suas artes, sejam conceituais ou de finalização, fiquem numa mesma pasta, num mesmo diretório, para que vocês consigam controlar melhor as versões que vocês têm desses desenhos. O próprio Photoshop permite trabalhar com controle de versão, mas não vamos fazer isso aqui nessa disciplina. Mas é importante vocês terem uma pasta com tudo concentrado, tá bom? Vou dar aqui salvar como, vou salvar no meu computador. Eu tenho aqui na minha área de trabalho as pastas dessa disciplina, vou lá em desenho 13 e vou colocar aqui ANC. Eu nem lembro se é assim que escreve, perdão se eu escrevi errado. Ou para não ter erro, né? Símbolo hífen vida. Aí não tem erro. Outra dica, eu costumo não usar acentuação, tá, gente? E quando eu estou salvando arquivo, quando eu estou programando, é uma boa prática não trabalhar com esses acentos por conta da codificação UTF-8 para caracteres latinos. Dependendo do sistema operacional, versão que vocês estiverem aí, talvez esse arquivo não seja encontrado, não seja lido corretamente. Isso costumava acontecer muito antigamente, né? Então eu tenho como boa prática isso, não trabalhar com acentos. Então eu salvei isso nessa pasta, dou um OK aqui por conta dos formatos do Photoshop, aí beleza, tá? Eu tenho esse arquivo salvo. A ideia agora é vir no espaço no qual eu vou desenhar essa moeda e inserir, ou no caso incorporar, esse documento PSD dentro do documento de destino, que é esse moeda-aula.psd. Para fazer essa incorporação de arquivos PSD, eu venho em Arquivo, colocar Incorporado. O incorporado vai ficar dentro do próprio PSD, tá? Então quando você salvar isso e carregar para algum lugar, esse processo de incorporação de uma imagem externa vai fazer com que o meu arquivo moeda-aula.psd tenha dentro da própria compactação de arquivo o símbolo vida.psd. Quando eu coloco isso como vinculado, se eu quero levar desse arquivo moeda-aula com o desenho que está lá em símbolo vida.psd para qualquer lugar, eu preciso carregar os dois arquivos. Aí vai muito de gosto para gosto. Vou trabalhar aqui com vinculado para vocês verem um recurso que é bem bacana. Eu vou colocar vinculados, seleciono naquela pasta o símbolo da vida e dou inserir. Então aqui eu tenho o desenho, né, do símbolo da vida que veio de um arquivo que está vinculado. O legal do arquivo vinculado é o seguinte: se eu vier aqui no arquivo original, vou pegar uma borracha aqui, ó, e vou fazer aliás, apagar qualquer coisa aqui, né, só pra gente ver esse resultado lá, e der um Ctrl S, toda vez que eu salvo, essa alteração é replicada, porque esse arquivo está vinculado, ele ainda existe originalmente. E para saber se esse arquivo é vinculado ou não, aqui na sua aba de camadas aparece esse cadeadinho
no seu desenho, né, na miniatura da sua camada. Isso indica que esse arquivo é vinculado, é um link. Ó. Se eu der 2 cliques, eu vou para o arquivo original para fazer a edição. Tá? Então se ele estiver fechado aqui por algum motivo, o Photoshop abre esse PSD para que você possa editá-lo. Então vou voltar aqui, vou salvar e temos agora o nosso símbolo da vida original aqui. Vou fechar o símbolo da vida, tá? Não precisamos mais dele. Ele já está aqui vinculado, qualquer alteração que eu quiser, 2 cliques aqui, aceito o que o Photoshop está pedindo e faço as alterações, tá bom? Então, fechando novamente, mostrei para que vocês entendam que é verdade mesmo isso, está funcionando, tá? Não é invenção não. Mas vamos lá, agora tendo esse desenho, eu quero criar uma nova versão dessa moeda para a moeda da vida, portanto, essa era a moeda normal, moeda da estrela, eu vou aqui salvar como, vou criar um novo arquivo, tá? Salvar como moeda aula vida. Aí eu não estou mais mexendo no arquivo moeda aula, ele existe lá com a estrelinha, tudo certinho. Agora eu alterei o procedimento. Feito isso, agora com o símbolo da vida aqui, como um elemento inteligente aqui, né? Um documento vinculado, eu vou fazer os procedimentos que eu preciso. A estrela anterior está aqui, ó, nessa camada, e ela tem alguns efeitos aplicados. Eu vou pegar aqui, ó, com o mouse, clicar nesses efeitos aqui e arrastar para essa camada superior, que é a camada do símbolo da vida. Arrastei para lá, os efeitos que estavam na estrela foram agora aplicados no símbolo da vida. Aí agora é um procedimento de pintura novamente, né? Eu não preciso mais dessa camada número 1 e nem da camada estrela. Eu preciso dessa camada aqui agora, ó, que já está com os efeitos aplicados. Sabendo que esses efeitos podem ser reaproveitados, eu tenho que trabalhar agora com a pintura dessa camada. E para isso eu tenho vários procedimentos possíveis. Uma das ideias é a seguinte: eu crio uma camada superior a essa camada símbolo vida e pinto sobre essa camada e faço com que ela seja mascarada pela camada aqui de baixo. Ou seja, tudo que eu pintar vai ficar preenchido apenas na área do símbolo da vida. Uma outra opção que eu também vejo que é viável é rasterizar essa camada, fazer com que ela seja um desenho simples aqui dentro do Photoshop e não um objeto inteligente que é algo incorporado de um outro arquivo. Nessa segunda abordagem, se eu for rasterizar essa camada, eu perco essa capacidade de incorporação. Passa a ser uma camada simples que está no meu projeto. Não vejo nenhum problema por enquanto, tá? Então eu vou com essa abordagem, eu vou rasterizar essa camada. Para rasterizar essa camada, vocês podem trabalhar aqui com a opção, né, do clique direito e rasterizar camada. Notem que ao rasterizar a nossa camada, sumiu aquele linkzinho, né, de ligação, de incorporação deste elemento, tá? Então, ó, o que nós temos é esse carinha aqui que não tem mais relação com aquele documento lá de fora. Se eu fizer alguma alteração lá nele, agora ela não é mais refletida aqui nesse desenho. Como o desenho já está bem definido, não tem problema a gente trabalhar com essa abordagem. Agora, se você ainda está pensando em como vai ser o desenho, é legal trabalhar com uma abordagem diferente, manter aqui o documento original vinculado para que você possa, quando for feito algum tipo de alteração lá no original, você ver essa mesma alteração refletida no seu PSD, moeda aula vida. Dito tudo isso, vamos para a rasterização, que já foi feita, e agora vem a pintura. Como está rasterizado, eu posso fazer o bloqueio alfa para trabalhar com essa pintura. Então eu clico aqui no bloqueio alfa. Não dá para fazer o bloqueio alfa num objeto inteligente que está vinculado. Agora que eu fiz essa trava, eu posso pegar o meu pincel com o atalho B, vou selecionar uma cor, né, um desses tons amarelos e vou fazer aqui a pintura desta área. Eu posso trabalhar aqui também com degradê, né? Então vou aqui clicar na segunda caixinha e vou pegar uma cor um pouco mais escura. Então eu tenho na primeira caixinha, na cor de primeiro plano, né, um amarelo mais claro, e na segunda caixinha, a cor de plano de fundo é um alaranjado. Lembrando que a gente tem aqui junto com o baldinho de tinta a ferramenta degradê,
e eu posso agora criar um degradê utilizando essas duas cores que estão selecionadas. Para ter certeza que você vai estar trabalhando com essas duas cores, venham aqui na parte superior, nessa barra de contexto, trabalhem aqui com os degradês básicos e peguem essa primeira opção. Essa primeira opção sempre monta um degradê usando a sua cor de primeiro plano e a cor de plano de fundo. Então dei 2 cliques, peguei aquela lá e agora que eu arrasto, né, ó, eu consigo fazer esse tipo de preenchimento. Então dei uma diferenciada aqui da parte superior para a parte inferior. Os efeitos que estão aplicados aqui estão bem simples, bem chapados. Não tem nenhuma outra alteração que eu vejo que seja necessária para esse desenho. Se vocês quiserem jogar uma luz aqui de rebote, uma luz que está incidindo e dando reflexo na moeda também, beleza, sem problema não, vocês podem criar. Eu tomei a decisão aqui, né, até para trabalhar de uma forma um pouco mais didática, não vou trabalhar com essa iluminação. Na obra de vocês aí, pode colocar a iluminação que vocês acharem pertinente. Então essa aqui é a moeda da vida atualizada, tá? Agora eu tenho que trabalhar com uma cor diferente para essa moeda, tá bom? Então eu tenho aqui o desenho todo pensado para uma moeda de ouro e agora eu quero aplicar algum trabalho aqui que modifique essa cor de moeda. Eu quero trabalhar com outro tom. Para fazer isso, vamos trabalhar da seguinte forma. Vou clicar na última camada que nós temos aqui de moeda antes daquela camada de fundo e agora eu seguro o Shift no teclado e clico na que está na parte superior aqui, a primeira camada de certa forma, né, que está mais para frente. Tendo isso tudo selecionado, eu dou Ctrl G para criar um grupo. Então eu estou aqui com a moeda hífen vida. Então neste grupo eu tenho todos os assets que compõem a moeda. Agora, sobre esse grupo, vou aplicar aqui uma camada de efeito, tá? Então seleciono aqui a opção matiz barra saturação. Nessa opção, eu vou ter um cuidado aqui, né, de trabalhar bem com essas cores, ó. E de alguma forma eu não quero alterar a cor de fundo. Vocês podem notar que eu mudo aqui, a moeda também muda de cor, só que o fundo muda de cor junto. Isso está acontecendo porque essa camada de efeito está sendo aplicada sobre todas as camadas inferiores. Agora, se eu venho aqui nessa opção, né, de propriedades deste efeito e clico nessa caixinha que está lá embaixo, essa caixinha bem pequenininha, ela faz com que eu aplique esse efeito apenas para a camada imediatamente inferior. Para as demais, não, tá? Só aplica para essa moeda hífen vida. Inclusive aqui na miniatura, né, fica essa setinha apontando que a aplicação desse efeito é apenas para a camada que está na parte inferior. A camada 0 não recebe influência. Dito isso, aí sim, ó, eu posso alterar aqui. Gostei desse roxo aqui, eu acho que vai ficar legal, vai chamar atenção, vai dar bastante contraste, né, no jogo. Posso trabalhar aqui com a saturação, tirar a saturação ou adicionar. Eu vou colocar... Não vou mexer na saturação não. Questão de luminosidade, se vocês acharem que é necessário para o desenho de vocês, vocês podem trabalhar também. E aqui, se a sua moeda tiver algum tom que fuja do aspecto monocromático, você pode transformar isso no aspecto monocromático clicando em colorir. E aí com o colorir, ó, ele faz a sua moeda bem monocromática, tá? Vocês podem até aumentar a saturação, vai ficar um pouco diferente da outra moeda, mas funciona também. Deixa eu dar Ctrl Z aqui e vou voltar para a moeda original. Só vou mudar aqui a matiz para cá, aplicar apenas para a camada inferior e eu assim, para mim, para o meu gosto, tá legal. Agora sim, temos uma nova moeda que foi criada de forma muito mais rápida porque nós já conhecemos procedimentos e mantivemos aqui os efeitos que foram aplicados anteriormente. Por isso que é importante manter os seus efeitos aplicados nos seus arquivos, porque você vai se reaproveitar desse comportamento. Agora eu posso deletar essas duas camadas da estrela, sem problema nenhum, e temos aqui a nossa moedinha, tá? Agora uma moeda da vida, podemos utilizá-la dentro do jogo. Ctrl S para salvar. E a partir de agora temos duas moedas. Uma moeda tradicional, deixa eu até abrir ela aqui de novo. Moeda aula. Essa moeda aqui. E também temos esta outra moeda.
Se vocês quiserem diferenciar de alguma outra maneira, fazer alguns rachados nessa moeda, trabalhar com uma forma diferente, não ser necessariamente redonda, vocês podem fazer como exercício, tá? Aqui eu quis mostrar que é possível reaproveitar diversos comportamentos para que vocês ganhem dinamicidade na criação de desenhos. E nessa aula, mais uma vez, eu não estou trabalhando com uma mesa digitalizadora, nem um monitor que aceita o toque, nada disso. Eu fiz trabalho só com o mouse. Vocês viram então que é possível nos aproveitarmos de imagens que já estão aí à disposição na internet. Eu fiz todo um tratamento para remover as partes que não me interessavam, trouxe para cá como arquivo vinculado, mostrei o processo de rasterização de camada, o objeto deixou de ser um objeto vinculado e aí eu pude pintá-lo, fazer todo o trabalho que eu precisava para chegar aqui nesse reaproveitamento de comportamento, tá bom? Repeti bastante isso porque é importante que vocês repitam esses procedimentos em casa, aí no Photoshop, na sua moedinha, beleza? Então eu recomendo que faça todos esses passos aqui desde o início da aula para que vocês também tenham uma moedinha pronta no final e obviamente com a cara que vocês querem. Se vocês não querem utilizar o símbolo da vida, fiquem à vontade para usar outros símbolos, outras formas que vocês julgarem que são importantes no game de vocês, tá bom? Então é isso por essa aula. Na próxima aula trabalharemos não mais com moedas, agora nós vamos para os outros elementos que estão na cena, mais especificamente para este pêndulo. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem a corda, tem mais metal aqui, só que é um metal mais pro lado do latão, mais para prata, alguma coisa assim, ou ferro, depende do que você quer, do aspecto que você quer. Ele está em uma plataforma com uma pedra o segurando, então tem uma série de detalhes extra que a gente vai precisar trabalhar aqui, tá bom? Então é isso por hoje, um abraço para vocês, não se esqueçam de praticar e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!